No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Eleições no Chile escolhem maioria progressista para redigir nova Constituição, derrotam a direita também nas disputas regionais e abrem caminho para a superação do pinochetismo. CPI da pandemia retoma os trabalhos nesta terça-feira, com depoimento do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e expectativa pela arguição amanhã do general Eduardo Pazuello. Entidades do serviço público denunciam o ministro da Economia, Paulo Guedes, na Comissão de Ética Pública, após ataques contra servidores. Essas e outras notícias na edição desta terça-feira, 18 de maio do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Essa semana, a CPI da pandemia no Senado deve proporcionar momentos ainda mais tensos do que aqueles que já tivemos até aqui. Hoje, os parlamentares vão ouvir o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, um dos antigos integrantes da ala ideológica do governo Bolsonaro e que sempre atuou para dificultar o diálogo entre Brasil e China na aquisição de insumos contra a Covid-19. Mas o momento mais aguardado de toda a CPI deve acontecer amanhã, quando nós teremos o depoimento do ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello. O militar está cheio de medo do que essa comissão pode trazer de problemas para ele, tanto que correu atrás de um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, concedido pelo ministro Ricardo Lewandowski, que o permite permanecer calado no caso de questionamentos que possam incriminá-lo. Pazuello, desde o início, seguiu à risca a cartilha negacionista do presidente Jair Bolsonaro e agora, fora do governo, virou uma bomba relógio para o ex-capitão, caso resolva falar o que sabe. A grande questão é que ele, que já é investigado na primeira instância da Justiça pelo caos provocado pela falta de oxigênio em Manaus no início do ano, pode acabar atrás das grades, dependendo do que falar aos senadores. E essa é a principal preocupação dos militares, verem um de seus oficiais da ativa preso por culpa de Jair Bolsonaro. Vamos aguardar para ver o teor das perguntas amanhã e se os parlamentares vão focar seus questionamentos na atuação do chefe do Executivo, já que Pazuello tem a obrigação de dizer a verdade quando se referir a terceiros. O que chama a atenção é que, agora que a situação se complica para o presidente, o grupo técnico que aconselha o Ministério da Saúde elaborou um documento com orientações contra o uso da cloroquina, da azitromicina, da ivermectina e outros medicamentos sem eficácia no tratamento do coronavírus. É impressionante como esse pessoal lida com a saúde dos brasileiros e nada acontece. Bem, eu quero aproveitar e falar um pouco sobre essas eleições históricas que nós tivemos no Chile no último final de semana, que escolheu 155 cidadãos que irão redigir uma nova Constituição destinada a substituir aquela herdada da ditadura de Augusto Pinochet.
Sobre esse tema de extrema importância para a América Latina, eu quero ler um texto que o professor da Universidade Federal do ABC, Gilberto Maringoni, escreveu nas suas redes sociais. O título do texto é Viva Chile! 50 anos após a posse de Salvador Allende, em novembro de 1970, e 32 anos depois do final da ditadura, neste histórico final de semana, o Chile finalmente abre caminho para a derrubada da última muralha do pinochetismo, a Constituição de 1980. O governo Piñera, após as surpreendentes manifestações de massa de 2020, aceitou a realização de uma eleição constituinte cheia de salvaguardas malandras. A maior delas era só admitir mudanças que contassem com 2/3 dos constituintes eleitos. Estava certo de que, mesmo na pior das hipóteses para a direita, cláusulas pétreas da carta anterior estariam garantidas. Essas seriam a tipificação de crime de terrorismo, restrições eleitorais, abertura para privatizações em todas as áreas, entre outras medidas arbitrárias. O pior dos piores cenários para a direita se confirmou. Apesar de um comparecimento menor do que o esperado nas urnas, 41%. Um total de 117 de 155 dos eleitos são de esquerda, centro-esquerda ou independentes, sendo vários sufragados por povos originários. Serão 83 mulheres e 72 homens. Pense na Câmara dos Deputados do Brasil, na qual há 436 homens e 77 mulheres. Nas disputas regionais, a direita ganhou 2 governos e a centro-esquerda em 15. Santiago terá uma prefeita comunista e a direita perde em outras cidades importantes, como Vinha del Mar e Maipú. É difícil afirmar que a América do Sul, em seu conjunto, vive uma nova onda rosa, como nos primeiros anos do século. O principal país, o Brasil, com 2/3 do PIB e 50% da população, é governado, vocês sabem por quem. Há uma disputa em andamento no Peru. No Equador, uma divisão do progressismo abriu caminho para a continuidade do conservadorismo ultraliberal. Mas é inegável o crescente rechaço ao regressismo na região. Bem, nós esperamos que essa onda de progresso que toma conta de boa parte da América do Sul chegue aqui ao nosso Brasil. Não é possível nós aguentarmos mais um dia sequer com Jair Bolsonaro determinando os rumos do nosso país. Nós saudamos o povo chileno na esperança de, em breve, termos um líder que defenda o direito da população pobre e da classe trabalhadora. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação.
Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, David Miranda. David Miranda, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos e todas presentes aí assistindo esse show com a gente. David, muito obrigado por você mais uma vez estar aqui conosco no Faixa Livre. David, eu queria começar a nossa entrevista hoje falando a respeito desse pedido de impeachment que você protocolou na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, pedindo o afastamento do governador Cláudio Castro pela acusação de crime de responsabilidade por descumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal ao permitir a ação policial que levou à chacina de 28 pessoas na favela do Jacarezinho, no último dia 7. Neste pedido, você se baseia no artigo 146 da Constituição Estadual, que define os crimes de responsabilidade do chefe do Executivo. Você ainda inclui o agravante de que a ação se estendeu por quase 10 horas, com uma escalada de mortes e demonstração de falta de controle dos mandantes e agentes. Além de te parabenizar por essa importante iniciativa, David, que busca fazer justiça para um episódio tenebroso como esse, eu gostaria de saber quais são as suas expectativas para esse pedido de impeachment. Você acha que o presidente da Alerj, André Siciliano, vai aceitar a admissibilidade e levá-lo à votação em plenário? Anderson, eu acho que o processo de impeachment em si, ele coloca uma pressão política para que a gente possa estar prestando atenção nessa operação que foi feita na favela do Jacarezinho. Foi uma operação falha pela quantidade de mortes que tivemos e também porque foi uma operação que aterrorizou mais de 40 mil pessoas dentro daquele território. Agora, sobre o presidente da Alerj admitir e receber o pedido de impeachment, vai da conversa política que nós teremos nesse próximo minuto, né? E também a bancada do PSOL muito ativa e todo o campo progressista que afirma que operações como essa são ilegais, porque a gente sabe aonde está, né, grandes criminosos, os grandes barões do crime do estado do Rio de Janeiro, né, a apreensão de 117 fuzis foi na Barra, sem dar um tiro. Então, assim, é muito complicado quando você tem que aterrorizar mais de 40 mil pessoas para poder fazer apreensões mínimas, que foi o caso da favela do Jacarezinho. Então eu conto com a bancada do PSOL e também com as conversas que eu terei com o presidente da Alerj. E como é que você observou esse massacre que se deu na favela do Jacarezinho, David? Onde, mais uma vez, a população negra, pobre e favelada se viu vítima desse Estado que só chega a essas regiões com seu braço armado. A situação da operação no Jacarezinho, e em todas as operações do Rio de Janeiro eu sempre estou muito ligado, mas especialmente no Jacarezinho, onde minha mãe, a minha irmã, meu sobrinho, os meus amigos moram, toda vez que tem uma operação a gente fica muito ligado no grupo de WhatsApp, no Telegram, porque a gente fica muito apreensivo de que pode acontecer alguma coisa com os nossos, né? Então, foi um dia muito de apreensão, de saber onde as pessoas estavam, de procurar, de nervosismo, enquanto a operação, que foi muito extensa, né, quase 10 horas aí de operação. Então, assim, foi uma das situações muito difícil de se passar. Minha mãe passou mal e, assim, não tem como colocar em palavras
esse terrorismo que o Estado faz com toda essa população que vive ali. Muita gente perdeu o trabalho, muita gente foi mandada embora, sabe? É uma coisa assim muito horrível para se passar. O Estado deveria estar aí trazendo outras coisas para esse lugar, quando ele só traz a violência, só a violência. E principalmente na pandemia, onde as pessoas estão morrendo de fome, as pessoas estão precisando de vacina, estão morrendo de Covid, o Estado mais uma vez passa e burla a decisão do STF para colocar o braço armado do Estado como uma propaganda, que foi isso, do governador que entrou agora, né? Depois de ter sofrido o impeachment aí do Witzel, a gente tem o Cláudio Castro fazendo uma propaganda junto ao governo Bolsonaro. Então é muito complicado quando acontece uma operação dessa, principalmente na favela do Jacarezinho, porque minha família se encontra nesse local. Mudando de assunto, David, a Câmara dos Deputados tem tomado umas medidas nesses últimos tempos que têm sido difíceis de acreditar. Primeiro, a aprovação, no meio da madrugada da última quarta-feira, desse projeto que dispensa licença ambiental para diversas atividades e flexibiliza algo classificado por muitos especialistas como regime de exceção. O projeto agora segue para o Senado. Qual é a análise que você faz a respeito desse absurdo, David, que permite o dito empreendedor se autodeclarar licenciado para empreendimentos considerados de baixo impacto ambiental? Ou seja, é a boiada passando por cima a toda velocidade, David. Sem sombra de dúvida, o governo Bolsonaro ele tem feito ataques constantes ao meio ambiente. Esse projeto é mais um deles. Apesar de 2 semanas atrás ele estar nos Estados Unidos, Bolsonaro, Ricardo Salles, fazendo promessas, né, de que ia colocando mais legislação ambiental, estaria colocando mais fiscalização, no dia seguinte ele faz um corte de 240 milhões para a pasta de orçamento, quando ele aprova o orçamento de 2021. Então, assim, esses projetos fazem exatamente a linha de que o Bolsonaro sempre falou que ele ia fazer. Então a gente precisa fazer bastante pressão social para que isso seja embarreado no Senado. Se a gente conseguir embarrear isso no Senado, a gente não tem essa nova legislação que eles querem colocar, né? Que não é legislação, é passar realmente a boiada. Então, pressão social, todo mundo se juntando para poder dar uma paralisada nisso. Aliás, a votação desse projeto já se deu sob aquelas novas regras do regimento interno da Casa, aprovadas pouco antes, que limitam a atuação da oposição, dificulta o chamado kit obstrução e praticamente inviabiliza a discussão de projetos de enorme importância para o país, sujeitando os brasileiros a uma maioria parlamentar conquistada ao custo de muito dinheiro para emendas, como nós tivemos nesse episódio escandaloso do Tratoraço. Eu gostaria que você comentasse primeiro essa tentativa dos governistas de impedirem o trabalho de vocês da oposição com essa alteração no regimento interno, David. Olha, a alteração do regimento interno é mais um escândalo que a gente vive nesse momento. Essa presidência que a gente tem do Lira é o que todos os servidores falam, parecia muito com o Cunha. Então a gente tem um novo Cunha lá na chefia da presidência da Câmara dos Deputados. Isso é um absurdo, não deixar a gente poder fazer o trabalho que a gente sempre exerceu, né? O papel de representantes da população brasileira ali. E isso não é só o começo do que eles estão querendo fazer. Eles têm mais coisa vindo por aí e é muito apreensivo para a gente, porque o trabalho da obstrução, o trabalho de dialogar com outros parlamentares, o trabalho de demonstrar a incoerência, de ter tempo para poder falar, de ter tempo para comunicar a população, de ter tempo para a gente poder conseguir fazer com que as pessoas percebam, e a pressão popular e a participação do povo na Câmara dos Deputados é de extrema importância. Quando você faz isso, tira isso, muda as regras, você dá completamente poder àqueles que estão ali naquele pacto, né, do grande blocão, e também você faz com que essas pessoas que estão nesse blocão tenham total poder no quais decisões de projetos que eles vão colocar. Não tem diversidade,
na quantidade de projetos. Então a gente vai estar esperando aí no próximo período muitos projetos ruins para a população brasileira, porque eles foram deputados e deputadas que foram comprados naquele escândalo aí do Centrão, assim, muito bem pontuado por você. A respeito desses cerca de 3 bilhões de reais destinados a emendas para parlamentares governistas, David, que foi apelidado, além de tratoraço, de Bolsolão, mas a mídia dominante insiste em chamar de orçamento paralelo. O que vocês lá no Congresso farão ou já fizeram para contestar esse tipo de absurdo, David? No assunto do Bolsolão, a gente da oposição estamos nos organizando para fazer vários pedidos diferentes, inclusive o novo pedido de impeachment, né, do Bolsonaro sobre essa situação. É muito difícil quando a gente tem uma Câmara ultraconservadora e a gente sabe que foi destinada essa renda para eles. O que a gente precisa no momento agora é que cada vez mais a gente confie nas mídias alternativas, como vocês, como várias outras que estão realmente dando o que está acontecendo, né, no governo Bolsonaro, e a gente faça pressão popular para que a gente consiga modificar esse sistema e que a Câmara possa apreciar um dos processos de impeachment que existe lá. Porque é muito absurdo o que acontece nesse governo, por muito menos a Dilma foi impeachmentada. Nós precisamos organizar a população brasileira para que esse impeachment saia. Porque o governo Bolsonaro ele não pode continuar com todos esses escândalos de corrupção. Isso é corrupção da mais lavada na cara da população brasileira. Quando você faz uma movimentação de 3 bilhões, né, para poder dar para parlamentares, é corrupção, basicamente. A gente tem um novo mensalão aí, a gente tem um montão de fatos e argumentos para a gente estar caçando um presidente, só que parece que existe uma inércia por parte da sociedade. Não tem uma ação direta sobre o que está acontecendo no Congresso Nacional. Nós precisamos mobilizar cada vez mais as pessoas para que elas estejam participando no Congresso Nacional para poder a gente fazer a retirada do Bolsonaro do poder. E por que essa insistência do governo Bolsonaro, representado pela sua base de apoio no Congresso, de ignorar o direito básico ao debate parlamentar, David, o direito ao contraditório? Que tipo de sistema esse pessoal quer implementar aqui no Brasil que praticamente criminaliza o debate político? Esse é um ponto muito interessante. Hoje a gente vive a polarização, né, dos discursos entre esquerda e direita. Mas eu acho que a política no Brasil ela é muito mais do que isso. Eu acho que quando o governo Bolsonaro ele quer atacar, ele quer acabar com esse discurso, é que ele quer prevalecer com um discurso ultraliberal, ultraconservador que eles têm e não dá espaço para a diversidade, pluralidade que a gente tem na sociedade brasileira. Então esses ataques são diretamente direcionados para a democracia que a gente tem hoje em dia. Então acho que a gente precisa tomar muito cuidado com todas essas situações que acontecem no Congresso. Porque quando eles atacam, eles restringem e eles não dão espaço para a gente poder dialogar e falar sobre pautas enormes que custam muito, muito, muito caro para as sociedades, e nós, como representantes do povo brasileiro, estando ali no direito de falar sobre inúmeros casos que acontecem na sociedade brasileira, de descrever, de falar sobre as nossas cidades, os nossos estados, de violências, de certas pautas que acontecem. Quando você restringe isso, a política sai perdendo, a democracia sai perdendo, porque a gente não tem mais espaço para poder estar ali falando para aquelas pessoas que não conseguem chegar nesses espaços de poder. Então ele quer silenciar as vidas, as vivências, as dores de toda essa população brasileira. Ele quer alinhar um discurso que ele já vem fazendo há mais de 3 décadas que Bolsonaro trabalhou ali, e com o seu alinhamento com o Lira, é exatamente isso que ele está conseguindo. É exatamente isso que ele vai conseguir lá no Congresso Nacional. Então a gente precisa estar realmente, como eu falei, e eu acho que é cansativo, mas é muita pressão popular para a gente poder conseguir barrar
essas situações que acontecem no Congresso Nacional. Ainda nesse pacote de absurdos do Congresso, temos ainda mais 2 temas, David. Um deles é essa PEC, que estabelece o voto impresso no país. A comissão especial já foi instalada na última quarta-feira para discutir essa obrigatoriedade de a urna eletrônica imprimir o voto, pauta defendida desde sempre pelo Jair Bolsonaro e que o Supremo já classificou como inconstitucional. Você acha que os governistas conseguem aprovar essa proposta, David? Que tipo de problemas isso poderia trazer ao nosso processo eleitoral? Olha, a conversa sobre o voto impresso, ela é muito delicada, né? Porque realmente é uma pauta que Bolsonaro vem trazendo há muito tempo. O STF já se posicionou sobre isso. Nós temos um entendimento do que vai acontecer, né? Como a gente fala, voto de cabresto, especialmente nas regiões, né? Aí que são do interiores, né, do Brasil, nas favelas, periferias, acontece muito da compra do voto. E quando você tem o voto impresso, você tem uma forma de monetizar e de saber que aquela pessoa ali votou numa pessoa e monetizar, botar dinheiro em cima disso. Então a gente já sabe que a situação todinha do voto impresso é para um sistema de corrupção que vem aí de muitas e muitas décadas no Brasil. Bolsonaro vai se beneficiar com isso. A milícia que se alastra aqui pelo estado do Rio de Janeiro e pelo Brasil agora, vai se beneficiar com isso. Então, assim, é um método que eles arrumaram para utilizar, né, a forma que o povo pode, porque o povo está necessitado, o povo está desesperado e o povo não tem esperança que o seu voto vá mudar alguma coisa. A gente viu a onda do bolsonarismo aí, não mudou nada, piorou a situação do país. A gente está batendo recorde de desemprego no nosso país. Temos pessoas na linha da miséria aos montes, pessoas passando fome, morrendo de fome, literalmente morrendo de fome. A gente não tem um sistema de saúde que dá para comportar as pessoas nessa pandemia, porque há um descaso muito grande do governo. Então, o voto impresso é uma forma do Bolsonaro falar que 2022, ensaiar um discurso igual o Trump fez, de que ele não perdeu a eleição, para ele poder tentar um golpe de Estado. Mas a gente está preparado, as instituições estão fortalecidas, a gente está forte, firme, em cima dessas situações todas. Mas é muito complicado, né, uma situação dessa. Então a gente não pode deixar isso passar. A gente não pode ter uma perspectiva que uma coisa como essa pode passar dentro do Congresso Nacional. Por mais que a gente tenha passado ali, tenha feito a comissão, a gente tem que ter uma pressão da sociedade civil, do judiciário brasileiro, em cima disso. E, assim, tomar todas as medidas cabíveis, né? Se isso passar mais uma vez ali no Congresso, se passar no Senado, que a gente consiga fazer em todos os meios possíveis que isso seja vetado, que seja retirado. Porque não é possível, nos dias de hoje, a gente ter um discurso onde o voto impresso, e a gente sabe disso, o voto impresso ser um voto comprado. Então, assim, é muito complicado para a sociedade brasileira. Além disso, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara começou a discutir essa semana a proposta de reforma administrativa. Discussões que estavam marcadas para serem iniciadas na última quinta, mas foram adiadas por um problema técnico. David, esse é um projeto repleto de polêmicas, que exclui o alto escalão do serviço público, como juízes e desembargadores, e ataca o funcionalismo de maneira direta, inclusive os que já estão em atividade. Como é que vocês do PSOL observam essa proposta, David? Qual é a estratégia de luta junto aos sindicatos para combater mais essa matéria que atinge inclusive direitos adquiridos de servidores públicos? Essa é uma pauta muito importante que a gente tem conseguido vencer de formas onde a gente está conversando com a população civil, só que a rede de fake news do bolsonarismo tem conseguido colocar como se fosse o alto escalão que vai conseguir perder com a reforma administrativa.
eles não sabem que são os professores, que são os policiais, que são a galera que trabalha na linha de frente hoje, por exemplo, para poder fazer o país funcionar. Quando a gente vive a maior crise sanitária de saúde do mundo, são esses que vão estar saindo perdendo. Mas a gente, do pessoal, a gente tem feito reuniões com os sindicatos, fazendo uma organização popular muito forte para que a gente consiga vencer esse debate na sociedade civil. Mas só que um dos grandes problemas é como a mídia burguesa está aí diretamente relacionando isso aos servidores de alto escalão, uma mentira propagada, inclusive com eles. Então é muito difícil quando a gente está lutando, né, e a alta burguesia da sociedade brasileira é a favor de um projeto como esse, porque eles querem que os pobres continuem mais pobres, eles querem que os servidores sejam pessoas que estão na sociedade, entrem para a escala pior da sociedade, dentro da pirâmide de orçamento que a gente tem. Nós vivemos sim uma crise econômica, mas não é tirando de professor e policial que a gente vai conseguir fazer isso. É taxando as grandes fortunas. Vamos taxar os grandes ricos, os milionários desse país, porque assim a gente vai conseguir dar uma resposta e conseguir ter renda no nosso país. Cadê a indústria desse país que está toda saindo? Está saindo todas as grandes empresas do Brasil. Por quê? Existe uma crise econômica, mas o Brasil não tem dado oportunidades para poder fazer negociação com isso. A gente tem que exportar milhares de coisas. A gente exporta medicamento que a gente podia estar fazendo aqui na farmacêutica, no nosso próprio país. A gente exporta ferro que a gente tem que tirar daqui e bater em outro lugar para poder transformar. Por que não existe um desenvolvimento da indústria nacional? Por que não tem isso? Porque não é um projeto de evolução do nosso país. Então a gente precisa estar olhando exatamente qual é o projeto do país. O projeto é um sucateamento, é uma roubalheira do nosso país e a gente precisa estar bem atento sobre isso. E por isso que a gente tem que estar olhando o que está acontecendo com as pessoas que estão trabalhando para o país funcionar. Porque eles querem quebrar de vez o nosso país. O nosso país que é riquíssimo em todos os sentidos. Na nossa nação, do norte ao sul do país, do norte ao sul, de leste a oeste, a gente tem aí pessoas trabalhadoras que dão a sua vida para poder esse país estar funcionando agora. E são essas pessoas que vão ser atacadas. E se a gente puder, a gente tem que lutar para que esses projetos não passem na Câmara. Eu queria encerrar o nosso papo, David, falando a respeito do lançamento da pré-candidatura à presidência do seu colega de Câmara e de partido, Glauber Braga, que conversou conosco no programa de ontem. Você foi um dos que assinaram esse manifesto pedindo que o Glauber aceitasse isso que ele mesmo chamou de missão, com um programa anticapitalista voltado ao atendimento das demandas populares com a radicalidade que a esquerda precisa. Qual é a análise que você faz desse programa de pré-candidatura do Glauber, David, que tem 4 eixos bem definidos? Eu queria que você falasse também sobre a importância de termos uma opção que vá de encontro a essa espécie de ditadura do capital que se estabeleceu no nosso país. Olha, a candidatura do Glauber, ela vem para poder dialogar com uma parte da população que está insatisfeita, principalmente da discussão dentro desse debate, dentro do campo da esquerda, do centro, do campo liberal, do que vai ser a economia nesse próximo momento, né? É uma forma de a gente poder colocar para fora os anseios de que uma parcela da sociedade sente muito medo, porque a gente vive uma das piores crises econômicas que a gente já viveu em toda a história do Brasil, e a gente não vê uma solução como simplesmente cair na lábia da grande burguesia e dialogar com a grande burguesia para poder dar a chave para a população. Então, assim, o Glauber, colocando o seu nome dentro do PSOL, vem numa raia para poder dialogar com todo mundo, mas também para poder botar uma bandeira e uma marca onde não existe um diálogo sobre o que realmente a gente quer. Se você lembra bem, o PSOL, ele nasce, né, de uma ruptura
com o PT. Por quê? Por causa das reformas que o PT estava colocando lá em pauta, que estava passando no Congresso Nacional, enquanto o PT era governo, e a gente sempre fez oposição ao PT. É óbvio que entre Bolsonaro e PT, a gente vai votar no PT, vai apoiar no segundo turno, mas a gente precisa realmente botar agora em discussão quais são as temáticas que são discutidas dentro do campo, porque a gente tem visto Lula discutindo, falando que precisa apoiar e falar com a grande burguesia. Obviamente, inclusive eu fiz uma movimentação dessa para o presidente da Câmara, o Baleia Rossi, para poder ele ser o presidente da Câmara. Escrevi um artigo, falei sobre os pontos que a gente precisava fazer isso, mesmo o pessoal tendo uma candidatura própria. Olha, aqui ninguém é ingênuo sobre o que está acontecendo no país. Alguém já perdeu um amigo, alguém já perdeu um parente. A gente sabe que a gente vive uma pandemia que as pessoas estão morrendo literalmente de fome e que a gente precisa fazer o possível ou impossível para poder tirar o Bolsonaro. Isso não quer dizer que a gente não também possa propor para uma população que está aí desamparada, desacreditada, sobre políticas públicas que foram feitas nos últimos 20 anos. Então, assim, o PSOL é um dos partidos que mais cresce. Então, a gente precisa realmente ter uma candidatura que fale com essa população, que dialogue diretamente com as suas necessidades e que esteja presente no seu cotidiano. Hoje, a gente é a bancada que é mais representativa com negros, né, em proporção, com LGBTI+, com mulheres no Congresso Nacional. Isso demonstra que hoje as pessoas votam conscientemente no PSOL. E é um dos partidos que mais cresce. E por que não a gente não vai dar agora, a um ano antes ou mais da eleição de 2022, uma proposta para a população entender qual é o nosso programa, para a gente poder ter um crescimento, para a gente apresentar um programa que pode ser muito bem aceito. É muito válido e eu acho muito ruim as pessoas terem falar sobre o pessoal não estar à frente desse processo todo. Tem que estar na frente desse processo todo. A gente não sabe o que vai ser 2022. A gente precisa estar ali realmente construindo. Nós somos um partido propositivo. A gente que mais fez oposição ao governo Bolsonaro, todas as coisas lá que a gente fez, eu e algumas companheiras minhas fomos protocolar o primeiro pedido do Congresso Nacional de impeachment do Bolsonaro. A gente vai para cima todos os dias. Então por que a gente não vai estar numa eleição à presidência do país, mostrando qual é a cara do nosso partido? E eu acho que o Glauber, e é engraçado que em 2017 eu conversei com o Glauber sobre isso, que eu achava que ele ia vir em 2018, sobre a cara dele ser a cara do partido, porque o que ele fez no discurso dele contra o Cunha, né, contra o impeachment da Dilma, foi uma coisa magnífica naquele momento. Então eu acho que assim, é uma grande figura que vai estar aí representando a gente, que vai estar demonstrando o nosso programa político, e é isso que a gente tem que estar tendo aí nesse momento. Tá bom? David Miranda, muito obrigado mais uma vez por você conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço. Obrigado, querido. Suas perguntas foram muito interessantes. Eu acho que a gente vive um momento muito difícil na sociedade brasileira, onde a própria grande mídia do nosso país é inimiga da população, não deixando de ser diferente, como outros momentos que a gente já viu na história, mas a gente precisa lembrar que o Brasil tem memória, a gente sofreu um golpe, né, militar e vivemos uma ditadura, muitas morreram para poder a gente ter o que a gente tem hoje, uma democracia restabelecida. E quando a gente tem a mídia independente trabalhando para informar, para mostrar o que acontece no Congresso Nacional, que uma canetada pode modificar a vida, pode matar vidas brasileiras, é muito importante. Então eu agradeço pelo espaço e agradeço a todas e todas que estiveram aí escutando esse programa com a gente e super recomendo a gente estar aí
organizando cada vez mais para que a gente possa fazer a população brasileira entender e se sentir acolhida e representada na política brasileira. O que não acontece muito hoje e a gente precisa estar fazendo cada vez isso mais. Um bom dia para todos e um grande abraço. Conversamos aqui com o deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, David Miranda. E antes de irmos para o nosso primeiro intervalo, eu quero aqui parabenizar o nosso querido companheiro e comentarista aqui do Faixa Livre, juiz e agora desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, João Batista Damasceno. Foi empossado ontem, lá no TJ, em uma cerimônia virtual. Eu quero te parabenizar, Damasceno, por mais essa empreitada e te desejar sorte e muita força na luta pela democracia no nosso país, agora como desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Parabéns a você, Damasceno. São os meus votos e de toda a equipe aqui do Faixa Livre. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo a geóloga sênior da Petrobras e vice-diretora de comunicação da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, Patrícia Laier. Patrícia Laier, bom dia. Olá, Anderson. Muito bom estar aqui de volta com vocês no Faixa Livre. Muito feliz, né? Eu agora estou vice-diretora de comunicação da AEPET. Patrícia, muito obrigado por você novamente dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Patrícia, eu queria começar o nosso papo hoje falando sobre esse seminário do qual você participou no último dia 4, sob o título Petrobras e o Desenvolvimento Nacional, promovido pelo PDT, que teve as participações do vice-presidente da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, Felipe Coutinho, do presidenciável Ciro Gomes e que foi mediado pelo deputado Mário Heringer. Quais eram os objetivos desse debate? Você achou proveitoso o encontro? E a quais conclusões vocês chegaram? Sobre o debate promovido pelo PDT e mediado pelo deputado Mário Heringer, do qual eu participei no dia 4 de maio, sob o título Petrobras e Desenvolvimento Nacional, juntamente com o nosso ex-presidente e atual vice-presidente da AEPET, Felipe Coutinho, e o presidenciável Ciro Gomes, eu gostei muito de ter participado. Sem dúvida, esse foi um evento que serviu para esclarecer os aspectos da importância da Petrobras, né, para toda a sociedade brasileira, eu digo do sistema Petrobras, como propulsor do desenvolvimento nacional, para um público diferente, né? Porque eu acredito que a maioria das pessoas que assistiram já foi de militantes e simpatizantes do partido, o PDT e do Ciro. Então, eu acho que sim, foi muito proveitoso participar sobre as conclusões do debate, né? Cada um de nós teve os seus minutos para fazer uma fala de encerramento e eu acho que o principal, assim, é que haja realmente um comprometimento, né, dos candidatos da esquerda com a reversão de toda essa privatização fatiada, de todo esse ataque que a Petrobras sofreu, que resultou na destruição do sistema Petrobras. Hoje nós não podemos falar mais em sistema Petrobras como ele era em 2015 e 2016. Então, eu acho que o fundamental, né, para a gente ter um horizonte aí, ter uma expectativa, né, ter boas perspectivas de futuro, é um comprometimento dos candidatos de esquerda com a reversão desse quadro todo, que é muito nefasto. Então é isso. Diante desse quadro complicado que o país atravessa, Patrícia, com a predominância do ultraliberalismo, com a entrega das nossas estatais, qual é o papel que a Petrobras exerce no nosso desenvolvimento? A Petrobras continua exercendo um papel fundamental no país, né? Embora muito enfraquecida pelos dois últimos governos, o governo Temer e o governo Bolsonaro, onde o sistema Petrobras foi despedaçado através da privatização fatiada. Para a economia crescer, né, nós consumimos energia e a Petrobras verticalmente integrada, o sistema Petrobras do poço ao poste, como era quando a Petrobras tinha também um segmento de gás e energia, seria capaz de produzir energia a preços mais acessíveis para o país crescer. Infelizmente, com os ataques e a redução do tamanho da Petrobras, ela certamente não está fazendo tudo o que ela poderia fazer, né? Mas como você diz na pergunta, Anderson, é todo o receituário ultraneoliberal de Guedes e os erros da condução da pandemia que impedem qualquer melhoria do quadro econômico. Acho que um grande exemplo, né, são os Estados Unidos, onde a pandemia significou uma virada até mesmo para o Trump,
onde ele tomou medidas para reverter o grave quadro que se apresentava. Aqui, a falta dessas medidas imediatas, logo no início da pandemia, o descaso mesmo, né? A falta de compra de vacinas em quantidades suficientes, quando essas foram oferecidas no ano passado, isso tudo está causando um número de óbitos absurdamente elevado, desnecessário, e infelicitando inúmeras famílias brasileiras. Então, a gente vive um momento muito difícil. Agora, a Petrobras, ela como grande propulsora do desenvolvimento nacional, isso é muito fácil da gente verificar, basta a gente ir em alguma cidade onde a Petrobras se instalou, que a gente vê as mudanças que houveram, né, nessas cidades e todo o comprometimento da Petrobras com o desenvolvimento do nosso país. E sobre os valores, né, eu acho importante colocar isso para as pessoas, que para cada R$1 bilhão que a Petrobras investe na economia, R$1,5 bilhão surgem indiretamente, isso segundo um estudo da Fundação Getúlio Vargas, e isso é o que explica, né, como a Petrobras se tornou uma empresa tão importante. Quando o Brasil foi a sexta economia no mundo, em 2011, a Petrobras era a 10ª empresa mais cobiçada, isso não apenas entre as empresas de petróleo e gás, mas entre todas as empresas no mundo. E quem falou isso na época, né, em 2012, em abril, foi a própria Forbes. Então, assim, realmente, quem se lembra bem de como a gente viveu, né, todos aqueles anos a partir da descoberta do pré-sal, a gente viu uma grande geração de valor para a sociedade brasileira, uma perspectiva muito positiva, um aumento aí das encomendas para a nossa indústria naval, né? Só na indústria naval a gente teve, em 2002, a gente tinha cerca de 2.000 pessoas empregadas, em 2013 a gente tinha 70.000 pessoas empregadas na indústria naval, quando foi lançado ao mar o casco da P-74, que hoje é uma plataforma do Campo de Búzios, nosso maior supergigante de petróleo e gás do pré-sal da Bacia de Santos. Então, a Petrobras, ela pode sim garantir, né, a energia que o Brasil precisa para crescer, não só a energia, mas também matéria-prima para a nossa petroquímica, e a Petrobras é uma empresa extremamente importante para o povo brasileiro. Será que esse pessoal que está ocupando os cargos de poder no nosso país, Patrícia, não percebe a importância que a Petrobras tem para a nossa soberania, para possibilitar a formação de uma identidade nacional? A cegueira ultraliberal não permite que esse tipo de leitura seja feito, Patrícia? Aparentemente, não. Aparentemente, o pessoal que está ocupando os cargos de poder no nosso país não percebe a importância da Petrobras para a nossa soberania. Nós temos um ministro de Minas e Energia, que é um almirante da Marinha Brasileira, e está à frente dos leilões do pré-sal. Foi uma canetada dele, em 28 de fevereiro de 2019, que anulou uma resolução do CNPE de 24 de junho de 2014, que determinava a contratação direta da Petrobras para a produção em regime de partilha do excedente da seção onerosa. Foi a partir daí que puderam fazer o leilão do excedente, em 6 de novembro de 2019, onde o resultado só não foi pior porque as ações na justiça, movidas pela EPET, pelas federações e sindicatos petroleiros, demonstraram a insegurança jurídica, né? Foi um processo aí eivado de coisas que mereciam, no mínimo, uma investigação, como, por exemplo, a apresentação para os eventuais compradores dos planos de desenvolvimento dos campos de Atapu, Búzios, Itapu e Sépia, em seminário técnico organizado pela ANP, enquanto, contrariando o princípio da transparência, as informações sobre esses mesmos campos e esses mesmos documentos não estiveram disponíveis para o cidadão comum brasileiro que quisesse, verificar à época. Também, pela proximidade com o lançamento das ações da Saudi Aramco na Bolsa, com grande poder de atração de investidores, o leilão do excedente acabou sendo um fracasso do ponto de vista do mercado, do neoliberalismo, pois as multinacionais não tiveram a participação esperada, mas um sucesso para nós que defendemos que as riquezas brasileiras permaneçam em mãos brasileiras, pois a Petrobras acabou adquirindo a totalidade do excedente de Itapu e 90% do excedente de Búzios, campo onde 10% do excedente foi adquirido pelas estatais chinesas. Atualmente, estão fazendo os preparativos para realizar os leilões de Atapu e Sépia, 2 campos gigantes do pré-sal,
podemos então dizer que tanto o governo Temer, que já foi apontado até como informante do ZEUA, quanto o de Bolsonaro, dão continuidade à entrega do petróleo e gás natural nacionais para as multinacionais estrangeiras. E quando a gente fala que o leilão de 6 de novembro foi um sucesso, ele foi um sucesso relativo, né? Porque se a gente observar que a Petrobras não teria que ter pago tudo que ela pagou para ter esse direito de produzir esse excedente agora, eu acho que isso é bastante sério. E também observar que o que ela tinha prometido para a União em termos de excedente do óleo-lucro, né, era bem maior do que o que efetivamente vai ser pago com base no leilão, né? Então, eu acho que tanto a Petrobras quanto a União saíram perdendo nesses 2 últimos governos, sendo que no governo Bolsonaro a Petrobras perdeu muito mais. E como anda, Patrícia, a situação da Petrobras nesse momento? Tivemos aí recentemente a venda da RLAM por um preço muito abaixo do seu valor de mercado e que acabou de ser aprovada pelo Tribunal de Contas da União. Teremos outras vendas de ativos da empresa até o fim do ano. Como anda o cenário na estatal, Patrícia? Qual é a percepção de vocês, funcionários? Puxa, o cenário anda mal, muito mal. O fato das vendas ocorrerem abaixo do valor não está sendo suficiente para impedi-las. A gente tem aí o exemplo da RLAM. E as 2 decisões desfavoráveis, né, do STF, uma autorizando a venda de campos de petróleo, tendo como base o decreto do Temer de 2018, e a outra autorizando a venda das refinarias, foram e estão sendo fundamentais para a privatização fatiada da empresa. Então, a verdade é que em 2015 nós éramos uma empresa integrada verticalmente, um sistema Petrobras, com 5 segmentos de negócios e o internacional diluído nos segmentos nacionais correspondentes. Nós tínhamos exploração e produção com centenas de campos de petróleo e gás natural em várias bacias brasileiras, refino, transporte, comercialização e petroquímica, né? Gás e energia, que também incluía as fábricas de fertilizantes, distribuição de derivados de petróleo com a BR Distribuidora e de gás liquefeito de petróleo, GLP, com a Liquigás. Então, os combustíveis renováveis com a PBio, né? O que nós temos hoje? Mais de 2 centenas de campos e blocos exploratórios de petróleo e gás vendidos ou à venda, metade do parque de refino ameaçada de venda e uma refinaria já vendida, as malhas de gasodutos do Sul-Sudeste, Norte-Nordeste já vendidas, né? Fábricas de fertilizantes hibernadas ou arrendadas, termoelétricas à venda ou vendidas, a BR Distribuidora, que era a nossa marca, né? Nossa cara junto à população, que ganhou nosso mercado interno, tinha uma fatia de 35% antes de começar a ser executada a paridade no estilo Pedro Parente. Ela tinha conquistado o coração dos brasileiros graças à excelente qualidade dos seus produtos, né, desenvolvidos aí com apoio até do nosso centro de pesquisas, o CENPES. Foi vendida, né, foi privatizada e agora recentemente eles anunciaram que vão vender o restante das ações. A Liquigás também foi vendida, né? Está aí a população brasileira pagando o preço aí no botijão de gás. O TCU, ele também tem responsabilidade, pois em 2017, quando Pedro Parente já vinha realizando as vendas, o TCU podia ter imposto um freio, mas o que eles fizeram? Concordaram com a metodologia de venda, né? Propuseram, então, para a sociedade brasileira esse projeto neoliberal, estão executando esse projeto neoliberal, né, os governos Temer e Bolsonaro, e a percepção do funcionário que está consciente desse desmonte é que se nada for feito para parar e reverter, o fim da Petrobras está próximo. Basta a gente ver o que aconteceu com a Petrobras nos estados do Norte, Nordeste, né, do próprio Sul-Sudeste também brasileiro, a desmobilização das pessoas, né, o desaparecimento das vagas, né, e a transferência de muita gente para o Rio de Janeiro, é o fim da Petrobras, o que está acontecendo, né? Você não acaba, não privatiza ela de uma vez, mas você vai podando os segmentos, fazendo a privatização fatiada e vai atingindo o objetivo que é nefasto para a população brasileira.
A chegada do general Silva e Luna à presidência da empresa muda de alguma forma esse panorama sombrio que passa não só pela venda de ativos, mas também pela política de preços que eleva demais o valor dos derivados aqui no país, Patrícia. Você tem alguma esperança nesse sentido? Você pergunta se a chegada do general Silva e Luna à presidência da empresa muda alguma coisa. Eu, pessoalmente, não tenho nenhuma esperança e acho que não muda nada. Você vê que podem mudar a política de reajuste sem ter movido uma palha na paridade internacional. É um projeto econômico e, embora mudem alguns atores coadjuvantes nesse processo, os protagonistas permanecem os mesmos. O ministro de Minas e Energia permanece o mesmo. Se houvesse algum interesse do governo Bolsonaro em ofertar um combustível a um preço justo para a população brasileira, eles não teriam mantido a paridade, internacional, criada por Pedro Parente, desde o momento que eles entraram no governo, em 1º de janeiro de 2019. O desmonte no governo Bolsonaro foi acelerado por Castelo Branco, bem no estilo Guedes. Para que nós possamos acreditar em uma mudança, nós temos que ter sinalizadas essas mudanças. O desmonte do refino, por exemplo, partiu de dentro para fora. Anunciaram que vão negociar com o CAD agora um prazo para as vendas previstas das outras refinarias. Eu acho que caso houvesse algum interesse em saúde financeira da companhia no médio e longo prazo, simplesmente cancelariam a venda. Nós podemos dizer o mesmo em relação à venda de campos de petróleo e gás natural e toda a infraestrutura associada. Estão 100% à venda os campos gigantes de Albacora, nosso primeiro gigante do pós-sal da Bacia de Campos, e Albacora Leste. Só no pré-sal de Albacora tem, segundo alguns autores da própria Petrobras, que apresentaram um trabalho na OTC de 2018, 3 bilhões de barris de petróleo em volume de óleo in place no pré-sal, na descoberta de Forno de 2011. Esses campos foram descobertos nos anos 80 e também naquela época as multinacionais estrangeiras queriam levar o nosso petróleo, queriam acesso a esses campos de petróleo maravilhosos. A linha nacionalista dos militares não deixou levarem. Só que hoje em dia o que a gente vê é a atuação dos militares dentro do governo Bolsonaro, extremamente ligados ao governo Bolsonaro e, portanto, então, a gente tem que perceber esse alinhamento neoliberal também nesse setor que está participando do governo Bolsonaro. Até o momento a gente não tem uma diferenciação muito clara aí. E como anda a mobilização da categoria nos últimos tempos, Patrícia, para resistir a esse desmonte que está sendo promovido na Petrobras pela gestão do Jair Bolsonaro, em uma trajetória que já vem aí pelo menos nos últimos 5 anos? Você percebe empenho dos petroleiros para lutarem contra essa privatização fatiada da companhia? Olha, a mobilização da categoria já estava fraca em 2019, antes da pandemia da Covid-19. Em 2020, em fevereiro, conseguiu-se fazer uma greve, mas, em geral, a participação da categoria no Rio de Janeiro, onde fica a sede da empresa, sempre foi baixa. Talvez em função da grande maioria ser de trabalhadores no nível superior e do regime administrativo. Olha, não sei explicar completamente. Talvez seja reflexo também das novas gerações com comportamentos mais individualistas e menos voltados para o coletivo. Eu estive sindicalista por 3 anos e meio, pois a pandemia postergou o mandato da diretoria e o processo eleitoral, e eu acho que as pautas partidárias também atrapalham o movimento sindical. Lula foi um grande líder sindical que virou político e isso foi extremamente importante para a classe trabalhadora brasileira passar a ter seus próprios representantes. Mas como ele mesmo disse no seu discurso logo após a decisão do Fachin, os sindicatos têm que pressionar, têm que se manter firmes na defesa dos direitos dos trabalhadores. O sindicalista de hoje não pode achar que se a esquerda voltar ao poder, vai poder descansar e parar com as cobranças. Se a esquerda voltar, será ótimo, pois haverá um novo projeto nacional, certamente esse contará com um Estado forte e propulsor do desenvolvimento econômico, como foi entre 2003 e 2013. Os petroleiros da base operacional, eles têm lutado, têm tentado resistir, mas infelizmente não há uma grande movimentação de toda a categoria. Agora também, durante a pandemia, fica muito difícil, porque nós estamos pulverizados, cada um no seu quadrado, cada um na sua casa, no isolamento. Se toda a categoria tivesse condições de se movimentar, eu acredito que seria outra realidade.
Em 28 de abril de 2017, nós fizemos uma greve que contou com a participação do pessoal administrativo. Sim, uma parte do pessoal que geralmente não parava, naquele dia parou. Então, logo depois houve punição, houve desconto, que é normal, né? Eu acho que é o lado da empresa também. Mas, naquele mesmo ano, de 2017, poderia ter havido uma segunda greve mais forte e não houve, né? Eu acho que também o fato de uma greve ser uma greve geral fortalece a luta de todos os trabalhadores, principalmente num caso como é o de agora, onde o ataque é um ataque sistêmico a todas as estatais. Uma greve geral seria uma resposta adequada. A nossa esquerda tem atuado dentro daquilo que os petroleiros esperam, Patrícia. Os políticos têm feito por onde para defender as nossas estatais, para lutar contra essas reformas que estão colocadas? Como é que você avalia a atuação das legendas progressistas nessa difícil tarefa, que não se dá apenas na institucionalidade, mas também na missão de informar aos brasileiros todos os prejuízos provocados por esse processo? Se eu acredito que os políticos têm feito por onde para defender as nossas estatais, olha, eu acredito que eles têm feito o possível. Eu mesma participei do relançamento da Frente de Defesa da Petrobras em Brasília em 29 de maio de 2019, que foi uma dessas iniciativas. Eu participo também do grupo que luta em defesa das estatais aqui no Rio, com a atuação maravilhosa dos deputados federais Glauber Braga, do PSOL, e Paulo Ramos, do PDT. Esse último, ele é um defensor da Petrobras de longa data, pois já estava defendendo a Petrobras na Constituinte de 1988. Então, eu acho assim, muito importante também falar, né, do discurso do Lula em 10 de março, o primeiro após o Fachin anular as condenações. Ele deu um alerta para os eventuais compradores dos ativos da Petrobras que foram ou que estão sendo vendidos. Nesse sentido também é muito importante esse compromisso assumido pelo Ciro Gomes de desfazer tudo isso que está sendo feito. Enfim, eu acredito que a esquerda está cumprindo o papel dela, mas os inimigos são poderosos. Por trás das multinacionais de petróleo e gás estão seus países, seus governos, tentando se apropriar dessa riqueza que é nossa, que é de toda a sociedade brasileira. Agora, um pouquinho sobre a arte de informar a sociedade brasileira, eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui agora nessa entrevista. É claro que a nossa mídia não tem o mesmo alcance da grande mídia, mas a gente tenta, né, os militantes tentam fazer alguma coisa para que chegue aos ouvidos da população, né, a realidade sobre as estatais brasileiras, né, e toda essa política neoliberal que está aí. Então, eu acho que o que a gente está podendo fazer é isso. É claro que a gente gostaria de fazer muito mais, mas infelizmente a grande mídia brasileira, a gente sabe que está cooptada por esse projeto neoliberal. Fica muito difícil. A gente realmente conta mais com a mídia alternativa. No que diz respeito à pandemia, Patrícia, como os funcionários da Petrobras têm lidado com esse drama? A empresa tem feito algo para impedir as infecções dentro das suas dependências? Qual é o panorama dos casos de Covid-19 na Petrobras, Patrícia? Eu faço parte dos milhares de funcionários que estão em teletrabalho desde o início da pandemia da Covid-19 em março de 2020. Eu acredito que essa foi uma medida acertada para preservar a vida das pessoas. Imagine que nós trabalhávamos em prédios, muitos dos quais modernos e sem nenhuma ventilação, além da artificial, que utiliza os aparelhos de ar-condicionado centrais. Quem já trabalhou nesses ambientes sabe como, por exemplo, uma gripe se espalhava facilmente e acabava atingindo grande parte da equipe. A Petrobras, inclusive, sempre promoveu a vacinação antigripal. Eu mesma tomava, né? Tomei vários anos. Agora, imagine arriscar a contaminação por um vírus que mata não só pessoas com comorbidades, mas pessoas jovens e aparentemente saudáveis, como estamos vendo acontecer na sociedade brasileira. É terrível. O comportamento do presidente da República, incentivando as aglomerações, fazendo pouco caso da utilização das máscaras, defendendo a utilização de um medicamento que o próprio fabricante diz que não funciona para a Covid-19 e deixando de adquirir as vacinas necessárias, gera consequências para toda a sociedade brasileira, não só para os funcionários da Petrobras.
No dia 30 de maio de 2021, nós vamos completar um ano da primeira morte por Covid-19 de um trabalhador que esteve embarcado numa instalação marítima. A situação da Covid-19 é grave nas plataformas onde o confinamento em ambiente fechado favorece a disseminação do vírus. E nesse momento em que a gente está se falando, há um movimento de greve em defesa da vida dos petroleiros que está sendo realizado pelo Sindipetro Norte Fluminense há quase 2 semanas. Patrícia Laier, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um bom fim de semana e um forte abraço. Para finalizar, Anderson, eu queria agradecer mais uma vez essa oportunidade como vice-diretora de comunicação da EPET. É muito importante para a gente ter acesso, aos meios de comunicação e poder passar um pouco da verdade sobre essa grande empresa que é a Petrobras. Então, muito obrigada ao Faixa Livre, a todos aí da equipe e também a todos aqueles que assistem e fazem desse um grande programa. Um grande abraço para você. Conversamos aqui com a geóloga sênior da Petrobras e vice-diretora de comunicação da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, Patrícia Laier. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o professor de Economia da Universidade Federal Fluminense, a UF, Marcelo Carcanholo. Marcelo Carcanholo, bom dia. Bom dia Anderson, bom dia para você, para toda a equipe do Faixa Livre, para todos os ouvintes. É sempre bom estar aqui com vocês para poder discutir criticamente os aspectos da nossa economia e sociedade brasileira. Marcelo, muito obrigado por você novamente estar aqui conosco no Faixa Livre. Marcelo, esse caos que a pandemia nos trouxe foi potencializado pelas ações irresponsáveis do governo federal. Se no mundo todo dá a impressão de que vai se dissipando aos poucos, aqui no Brasil ainda parece longe de ter um fim.
Os índices de desemprego e desalento têm batido recordes. A nossa indústria segue em queda livre, a inflação sobe, bem como os juros. Era um cenário esperado para esse período do ano, Marcelo. Qual é o principal fator que provoca essa paralisia da nossa economia, na sua opinião? Anderson, infelizmente, a situação na qual se encontra a economia brasileira é uma situação esperada. Não é nenhuma surpresa e não precisa ser muito crítico na análise para esse ser um cenário esperado já desde o que a gente via do que como vinha se comportando, né? Não só os impactos econômicos e sociais da pandemia sobre a economia brasileira, mas também a forma como esse governo procurava, entre aspas, enfrentar esses impactos. Como você bem sintetizou aí, a economia brasileira vive um cenário de profunda estagflação, ou seja, uma estagnação econômica com uma retração econômica, no atual momento, uma estabilidade da produção da economia brasileira em patamares muito baixos, o que leva à sustentação de uma alta taxa de desemprego e o que é algo que até acontece em economia, mas não tão frequentemente, aliado a um crescimento da inflação. Ou seja, você tem o esfriamento da economia, por um lado, do ponto de vista da produção da riqueza, com entre aspas, reflexo de um aquecimento, que na verdade não existe, que é justamente o crescimento do nível geral de preço. E isso num cenário que tende a ser agravado justamente porque a sinalização é de aumento da taxa de juros, de continuidade no aumento da taxa de juros, para frear a inflação, mas que aprofunda o cenário da estagnação. Por que esse cenário era esperado? Bom, primeiro porque os impactos da pandemia, é sempre bom lembrar que a crise econômica mundial e, portanto, a crise econômica brasileira, porque a economia brasileira é dependente da economia mundial, é anterior à pandemia, mas a pandemia aprofunda e aumenta a intensidade desses efeitos. Então, isso já era esperado. Acontece que, como você bem lembra, o mundo, de alguma maneira, já começa a sentir os sinais de alguma recuperação, se ela vai sustentar ou não, isso é algo a ver ainda no cenário. Mas por que a economia brasileira não apresenta nem esses sinais de que os efeitos da pandemia são dissipados? E aí, basicamente, por duas razões. A primeira delas é que o Brasil, esse governo, não enfrentou da forma como vem se mostrando adequada os impactos da crise pandêmica, do ponto de vista tanto sanitário como do ponto de vista social e econômico. Ou seja, se existia algum impacto na economia por um tratamento mais correto, profundo e intenso do que era a pandemia no passado, quem assim enfrentou começa a colher, de alguma maneira, os impactos de médio e longo prazo que esse combate correto tem sobre a economia. Como nós não fizemos isso, os impactos sobre a economia tendem a perdurar ao longo do tempo. E, portanto, é o que nós estamos vivendo hoje. Isso é a primeira razão. Ou seja, o enfrentamento inadequado da pandemia repercute em impactos mais duradouros sobre a economia, e é isso que a gente está vivendo hoje em dia aqui no Brasil. Segunda razão para a gente viver esse cenário mais profundo é o fato de que nós apostamos aqui no Brasil, quer dizer, nós não, esse governo apostou numa intensificação, ou seja, uma aposta redobrada, sobre a manutenção da estratégia neoliberal de desenvolvimento, com o aprofundamento das reformas e da privatização, junto com políticas de austeridade e de política econômica errática, mas principalmente procíclica. Ou seja, a política econômica de austeridade retraindo a economia combinada com o combate inadequado à pandemia. É isso que explica a situação em que nós estamos, isso que explica inclusive o fato de que nós estamos em algo que era esperado, porque esse governo sempre sinalizou isso, e o que é mais triste, digamos assim, é o fato de que, como não há nenhum sinal de que isso vá ser mudado, é o que faz com que as perspectivas sejam de manutenção desse forte cenário de estagflação, com altas taxas de desemprego, agravadas por um cenário ainda de crescimento das taxas de juros. Me parece que um dos fatores que tem ajudado a segurar a economia, Marcelo, é o desempenho do setor de serviços. Houve uma queda no mês de março de 4% nesse setor, o que fez com que ele voltasse a operar a níveis inferiores ao pré-pandemia.
Foi o que apontaram dados divulgados pelo IBGE na última semana. Esse recuo registrado foi o mais intenso desde junho do ano passado, quando o setor teve queda de 5,5%. O que chama a atenção, Marcelo, é que na aferição anterior, do mês de fevereiro, houve uma alta de 4,6%, que se transformou em um tombo de 4%. O que provoca essa variação tão intensa no setor de serviços, Marcelo? E de que forma ele afeta o cenário econômico? Em primeiro lugar, é bom lembrar duas coisas em relação à particularidade e especificidade do setor de serviços. A primeira delas é que o setor de serviços, por razões, enfim, variadas, é o setor que mais emprega. O que significa dizer que os impactos específicos particulares no setor de serviços têm impactos diretos sobre a situação do mercado de trabalho. Então, um desempenho pífio, fraco, medíocre do setor de serviços vai impactar sobremaneira sobre a manutenção de uma taxa de desemprego elevada ou a manutenção de taxas de características do emprego mais desestruturadas, ou seja, um emprego com menos direitos, mais por conta própria, etc, etc. Então, essa é a primeira característica do setor de serviços que a gente tem que lembrar. A segunda que a gente tem que lembrar, que vale para outros setores também, é o fato de que qualquer sinalizador nesse primeiro trimestre, ou no que vem a seguir, um pouquinho melhor, ou seja, você mencionou o fato de que o setor de serviços em fevereiro cresceu 4,6%. Isso não é muito alentador, porque a gente tem que sempre levar em consideração que isso parte de uma base de comparação, que é o ano passado, pífia. Ou seja, 2020 já foi um ano pífio, em função do que eu comentei em perguntas anteriores, e, portanto, qualquer crescimento em 2021, sobre uma base pífia, não chega a ser muito alentador. Evidentemente que é melhor, ou seria melhor, que se esperar um crescimento do que um decréscimo. Pior ainda seria um decréscimo em cima de uma base já pífia. Mas o fato de ter um crescimento em cima de uma base pífia precisa ser ponderado por essa base já restrita. Essa é a segunda observação a respeito do setor de serviços, que no caso essa segunda observação vale para outros setores também. Do ponto de vista específico desse resultado de queda de 4% em março deste ano do setor de serviços, já considerando a segunda observação que eu fiz, é justamente o fato que se dá em cima de uma base já pífia do ano passado, ou seja, se trata de um aprofundamento ainda maior do desempenho medíocre do setor de serviços na economia brasileira. E por que isso? Bom, isso está relacionado com o fato de nós estarmos num cenário da economia brasileira de profunda estagflação, que tende a piorar, infelizmente é isso, e do ponto específico do setor de serviços, o fato de que o setor de serviços é extremamente elástico, ou seja, ele responde muito à variação da renda das pessoas, das famílias. Ou seja, se você tem uma restrição no rendimento das famílias, no rendimento das pessoas, o principal corte que essas famílias, essas pessoas vão fazer do ponto de vista de seus gastos, vai se dar majoritariamente ou proporcionalmente mais, justamente em alguns subsetores específicos do setor de serviços. Então, quando você tem uma restrição no rendimento familiar, o impacto sobre o setor de serviços é direto, é mais do que proporcional. Isso indica, isso é reflexo justamente das altas taxas de desemprego, do pífio crescimento do rendimento médio dessas pessoas, vis-à-vis o pífio crescimento se é que dá para falar em crescimento do salário mínimo, e do ponto de vista real talvez a gente tenha que falar em decréscimo em função do aumento da inflação e proporcionalmente mais ainda na inflação das camadas mais pobres da população. Então o setor de serviços reflete isso, o fato de que nós estamos com uma restrição no rendimento das pessoas, das famílias muito fortes. Ao mesmo tempo, isso já sinaliza, ou começa a sinalizar, o pífio impacto que essa segunda rodada, digamos assim, do auxílio emergencial vai ter sobre a economia. Ele é mais circunscrito, nem todas aquelas pessoas que já eram circunscritas em relação ao que era necessário para a economia brasileira no ano passado, e ao mesmo tempo o pífio valor dessa segunda rodada do auxílio emergencial. Então, o desempenho do setor de serviços já reflete esse fato e, portanto, de alguma maneira também já sinaliza que esse auxílio emergencial não vai ter o mesmo impacto que teve a primeira rodada no ano passado, que já era um impacto medíocre.
Eu falei na indústria ainda há pouco, Marcelo, e esse é outro indicativo que mostra como o Brasil está atrasado em relação ao restante do mundo. A produção industrial global segue sua trajetória de recuperação e, em março, ela esteve 1,1% acima do nível pré-pandemia, de acordo com informações dos economistas da JP Morgan. Fazendo o caminho inverso, o nosso país encerrou o primeiro trimestre com um recuo de 2,4% na indústria, com dados do IBGE. E esse desempenho da indústria, Marcelo, tem efeitos muito severos no mercado de trabalho. Anderson, é evidente que o desempenho fraco de qualquer setor, seja agrícola, primário, indústria, secundário, serviços, terciário, vai ter impactos no mercado de trabalho. O setor secundário, o setor industrial, com desempenho ruim, como você também aí trouxe para a gente, vai ter impactos no mercado de trabalho que tendem a aprofundar a situação que nós temos de altas taxas de desemprego e daqueles que estão empregados no aumento da precariedade das vagas dos postos de trabalho que existem. Então, a situação no mercado de trabalho só tende a piorar com isso. Agora, o setor industrial, embora ele não empregue tanto quanto o setor de serviços, ele tem uma importância crucial na economia, porque o setor industrial, o setor secundário, tende a ter, é claro que isso varia de subsetor para subsetor, de economias para economias, mas é um setor que tende a ter maior, o que a gente costuma chamar em economia, maior densidade tecnológica, e, portanto, tende a ter maior níveis de produtividade, o que te garante maior margem de manobra, digamos assim, no plano da concorrência nos mercados internacionais. Então, quanto menor for o peso do setor industrial em uma economia, menor tende a ser, em média, novamente, a tua capacidade de competir nos mercados internacionais. Bom, o que nós estamos vendo é que nesse período dos impactos da pandemia na economia brasileira e mundial, em função dos dados que você citou também, o que nós estamos vendo é um crescimento do que se chama do hiato industrial, comparando o setor industrial da economia brasileira frente ao setor industrial da economia mundial. Então nós temos um crescimento desse hiato industrial, ou seja, nós temos, podemos dizer assim, uma aceleração do processo de desindustrialização da economia brasileira em termos absolutos, ou seja, o setor industrial na economia brasileira tende a ter um menor peso em relação ao que é a economia brasileira como um todo, mas também em termos relativos, ou seja, em relação ao que é o setor industrial da economia mundial. Então temos um aprofundamento desse hiato industrial. Agora, eu gostaria de observar que esse crescimento do hiato industrial, para além dos impactos que a pandemia tem sobre isso, é que no caso da economia brasileira isso é projeto. Se trata de um projeto, não se trata de um acaso, não é algo fortuito, não é uma ocasionalidade. A desindustrialização, a transformação da estrutura produtiva brasileira com a redução da participação nessa estrutura do setor industrial e o crescimento não só do setor de serviços, mas também da produção primária, especificamente na produção de commodities, é um projeto inerente à estratégia neoliberal de desenvolvimento que já vem sendo implementada na economia brasileira desde a última década do século passado. Então nós estamos vivenciando hoje os impactos conjunturais e estruturais da implementação de um projeto, da estratégia neoliberal de desenvolvimento, ou seja, a desindustrialização, com os impactos, portanto, na reprimarização das nossas exportações. A mudança na estrutura produtiva está umbilicalmente ligada com a mudança na pauta exportadora, é algo que reflete problemas estruturais, armadilhas estruturais colocadas pela estratégia neoliberal de desenvolvimento que já vem há algum tempo, algumas décadas. O que este governo está fazendo em específico é aprofundar e acelerar essa estratégia combinada com políticas econômicas de austeridade econômica e com uma política econômica errática no combate aos efeitos mais conjunturais da pandemia, mas onde predomina uma política econômica pró-cíclica, de aprofundamento dos impactos dessa pandemia. Então, portanto, isso que nós estamos vendo do aumento do nosso hiato industrial em relação ao que é a economia mundial, é resultado de problemas estruturais que nós carregamos já de algum tempo com a maior
com o aprofundamento disso em função das políticas econômicas conjunturais que nós estamos vendo. Curioso, Marcelo, é que o mercado melhorou a previsão para o Produto Interno Bruto para esse primeiro trimestre de 2021. Na avaliação dessas consultorias, o impacto econômico da segunda onda do coronavírus está sendo mais moderado do que o observado na primeira onda, e os indicadores de abril têm surpreendido positivamente. A MB Associados, por exemplo, revisou sua projeção para o PIB dos 3 primeiros meses do ano para alta de 0,2%, contra a expectativa anterior de queda de 0,4%. Só que esse mesmo mercado diz que a confirmação dessa melhora depende da vacinação contra a Covid-19. É aquela coisa, a irresponsabilidade do governo por não ter assinado contratos de compra de imunizantes com as farmacêuticas quando tinha em mãos, em meados do ano passado, reflete diretamente no índice da atividade econômica. Então, aqui nós temos duas questões, né, Anderson? A primeira delas resgata um pouco o que eu já comentei anteriormente. O fato de indicadores de abril apresentarem alguma melhora na situação da economia brasileira tem que ser relativizado, no mínimo, pelo fato de que alguns desses indicadores estão comparando a situação da economia brasileira em abril deste ano com a situação que a economia enfrentava no ano passado. Ou seja, mais uma vez se trata de uma comparação limitada, porque você está comparando com uma base o ano passado que já foi extremamente fraco. Ou seja, quando você tem um patamar fraco de comparação, qualquer respirozinho, qualquer suspirozinho da economia, ou seja, de um subsetor da economia, já tende a apresentar indicador melhor em relação ao que foi no passado. A base de comparação é extremamente fraca. Por isso é que indicador, o nome já diz, apenas indica, ou seja, ele tem que ser interpretado de maneira crítica. Essa é a primeira observação. A segunda observação, a segunda questão referente à pergunta, diz respeito a como o mercado formula as suas previsões. E aí, se a gente lembrar, e aí não diz respeito apenas à economia brasileira, mas em relação ao que é a economia no mundo inteiro. Digamos que se você aplicar um algoritmo de correção dinâmica, digamos assim, para o que é a avaliação da expectativa do mercado com o passar do tempo, ou seja, ao longo do ano, a gente sempre, se a gente aplicar um fator deflator em relação ao que é a expectativa do mercado no começo do ano para chegar até o final do ano, a gente aumenta a sua probabilidade de acertar nas nossas expectativas. O que eu quero dizer com isso simplesmente é que as previsões do mercado tendem a ser puxadas para cima, em média, quase sempre. Então, o fato de que o mercado melhorou a previsão para o desempenho, a performance da economia brasileira, para o PIB brasileiro no primeiro trimestre, não surpreende ninguém. O mercado tende digamos assim, a ter nas suas previsões algo de otimismo. Então, o fato dele sinalizar isso agora não quer dizer nada em relação ao que será a economia no primeiro trimestre. Tem que ser corrigido para baixo em relação a isso. E o curioso, como você bem notou, é que o próprio mercado sabe disso. E em sabendo disso, procura racionalizar o fato de que, normalmente, ele tende a puxar para cima as suas previsões. E como você bem lembrou, o próprio mercado nos diz que essas expectativas seriam válidas, assim no condicional, seriam válidas, dependendo de como avança a campanha de vacinação. Como a gente sabe, e o mercado idem, a campanha de vacinação tende, primeiro, ela está muito fraca e tende a desacelerar pelas razões que nós conhecemos. Então, se essas expectativas dependem do ritmo da vacinação, e a gente sabe já de antemão que o ritmo da vacinação tende a estagnar ou a desacelerar em função das razões que nós conhecemos, isso significa que nós já podemos esperar que essas expectativas de melhora na previsão do mercado, no que é a economia no primeiro e o que virá a ser o segundo trimestre, tendem a ser corrigidas com o passar do tempo. Então, o fato do mercado esperar alguma coisa não significa lá grandes coisas pelo passado. E, como o próprio mercado nos diz, depende da campanha de vacinação, a gente já pode antecipar, se você quiser, Anderson, que esse mercado tende a corrigir essas expectativas para baixo no curtíssimo prazo. Algo que impressiona, Marcelo, é essa cara de pau do governo federal.
Enquanto o salário mínimo teve um reajuste de 5,36% esse ano, o Ministério da Economia assina uma portaria que altera as regras para a aplicação do limite remuneratório para alguns cargos, incluindo o presidente da República, vice e ministros, fazendo com que esse pessoal possa acumular vencimentos e aposentadoria, ultrapassando em até 69% o teto do serviço público, que é de R$ 39.200, se não me falha a memória. É um assinte esse tipo de coisa, Marcelo? Olha, você tem toda a razão. É um assinte, é uma cara de pau, mas nós não podemos deixar de reconhecer que tem algo de honesto nisso. Qual é a honestidade nisso? Aqui, honestidade com 500 mil aspas. A honestidade é que o governo está explicitando, portanto está sendo honesto, no fato de que é projeto, e isso é um assinte, isso é escandaloso, mas é projeto, isso está sendo explicitado, o aprofundamento do perfil concentrador da renda e da riqueza na economia brasileira, que já era uma estrutura extremamente concentrada de renda e riqueza, ou seja, renda não apenas do ponto de vista do recebimento com o passar do tempo, em termos mensais de rendimentos, mas também no estoque, ou seja, no patrimônio, no estoque da riqueza. Nós temos uma economia concentrada, extremamente concentrada, não só nos rendimentos, no fluxo, como também no estoque da riqueza do patrimônio. E o assinte, a cara de pau desse governo, está justamente de forma honesta nesse sentido, de nos mostrar que o projeto é um aprofundamento desse perfil concentrado de renda e riqueza. E aí não só no fato de que você tem correções de salário mínimo pífios, mas também na forma como o combate aos efeitos sociais e econômicos da pandemia é extremamente desigual. Vide a forma pífia como o auxílio emergencial já tinha sido feito na primeira rodada, mas como ao aumento ainda desse caráter pífio do auxílio emergencial nessa segunda rodada, em termos de valores e de abrangência desse auxílio emergencial, comparado com a forma, digamos assim, extremamente bondosa como a política econômica tem tratado setores concentrados, oligopolizados da economia brasileira, no manejo tanto da política fiscal como da política monetária. Temos que lembrar também a forma como o governo está tratando os servidores públicos. Com essa antevisão de não reajuste dos salários ou dos rendimentos dessa categoria extremamente importante, com o passar do tempo por longos anos, como nós estamos vendo. E a importância dessa categoria no funcionamento da sociedade brasileira a gente vê não só, mas talvez de forma mais explícita, no fato de que se não fosse essa categoria, os servidores públicos, na sua atuação por intermédio do Serviço Único de Saúde no SUS, essa campanha de vacinação já limitada em função dos desacertos e do projeto do governo seria ainda pior se não fosse essa categoria, os servidores públicos, na sua atuação do que é o Sistema Único de Saúde. Então, essa cara de pau na contenção dos salários de setores essenciais para a manutenção do que é o coletivo na sociedade brasileira, essa cara de pau na manutenção de patamares extremamente baixos no reajuste de um salário mínimo, que está sendo extremamente penalizado com o aumento da inflação e ainda em maior proporção da inflação para os setores mais pobres, essa cara de pau é ainda maior, não só pela ajuda vultuosa que se faz aos setores mais concentrados da economia e da sociedade brasileira, na atuação tanto da política fiscal com a estrutura tributária extremamente regressiva, mas também com a política monetária, com o Banco Central concedendo aportes extremamente vultuosos para esses setores mais concentrados. Além disso, você tem, como você colocou na pergunta, essa cara de pau no aumento dos rendimentos de alguns cargos, especificamente da presidência, da vice-presidência, dos ministros e de alguns outros cargos, que permite a esses indivíduos acumularem não só os seus rendimentos dos cargos, mas também as aposentadorias que eles trazem. Portanto, isso nos indica, no que vem a seguir, que a tal reforma administrativa
que se sinaliza será uma reforma administrativa, de novo, não para cortar os privilégios, porque os privilégios estão sendo aumentados, mas para restringir a importância que a categoria de servidor público tem na economia brasileira. Portanto, se trata de um projeto. Gostaria de lembrar, por último, também, que essa cara de pau se reflete, inclusive, nos processos de privatização que esse governo está impulsionando. Temos que mencionar o fato de que um dos lotes da privatização da SEDAI aqui no estado do Rio de Janeiro foi comprado pelo BTG Pactual, que tem na sua sociedade um desses ministros que você citou, que teve seus rendimentos, digamos assim, aumentados, ou a possibilidade do rendimento aumentado, no caso específico dele não, mas enfim, é um assinte, de fato é um assinte, e a sociedade brasileira deveria reagir a isso. E como é que você tem analisado essas medidas econômicas que o Joe Biden tem implementado nos Estados Unidos, Marcelo? Na casa dos trilhões de dólares, ampliando os investimentos públicos, o colchão social para a população. Te surpreende esse tipo de iniciativa por parte do democrata? Anderson, não surpreende não. E vou te dizer mais, não me surpreende nem se fosse um governo republicano. É claro que aqui a gente tem que tirar aqui do rol do governo republicano as bizarrias que existem, e o governo Trump foi uma bizarria. Mas, ou seja, o que eu quero dizer com isso é que não surpreende, e essas medidas econômicas nos Estados Unidos, elas não estão sendo implementadas necessariamente porque foi um governo democrata que foi eleito. Podemos até dizer que talvez elas estejam sendo implementadas porque não se trata de um governo bizarro como o governo Trump, independente de ser democrata ou republicano. Isso por uma razão muito simples. Nesse ponto específico, a diferença entre republicanos e democratas não é lá muito grande. Ou seja, em momentos de profunda crise, sempre é bom lembrar lá no estouro da crise do mercado subprime-imobiliário americano, lá nos anos de 2007 e 2008, na transição de um governo republicano, Bush filho, para um governo democrata, republicanos e democratas se puseram rapidamente de acordo, teve rodadas de negociação, evidentemente, mas se puseram rapidamente de acordo num pacote de ajuda para combater os efeitos daquela crise financeira que se vivenciava. Ou seja, em momentos de profunda crise, democratas e republicanos não são lá muito diferentes assim. Ou seja, todos eles sabem, pragmaticamente, que para tentar responder, não para resolver, mas para tentar responder aos impactos econômicos, sociais e até políticos de uma profunda crise na economia capitalista, a política econômica, monetária, fiscal e até a cambial, mas principalmente monetária e fiscal, tem que ser contracíclica. Ou seja, quando a economia sofre profundos abalos, a política fiscal tem que ser uma política fiscal que implique, do ponto de vista líquido, aumento da participação do Estado nos gastos públicos. E tanto melhor, quanto mais esses gastos públicos puderem ser direcionados para setores que têm maior efeitos multiplicadores, aceleradores e com maior multiplicador de emprego. E também a política monetária. Uma política monetária, independente de ser no setor financeiro a crise lá de 2007 e 2008, mas uma política monetária que implique aumento da concessão de crédito, de aumento da oferta de moeda, aumento da liquidez, como se diz no jargão econômico, que tendem a vir acompanhados de redução das taxas de juros para incentivar a economia a tentar responder aos impactos dessa profunda crise. A política econômica, se não resolve a trajetória de médio e longo prazo cíclica que a economia capitalista tem sim uma importância fundamental no alívio ou na resposta aos impactos econômicos dessa trajetória cíclica. Então se trata de medidas extremamente pragmáticas. É claro que uma ou outra medida mais pragmática do governo Joe Biden, que compõe essa política econômica anticíclica, pode até surpreender. Ou seja, a sinalização de que será implementada uma política tributária que tenda a diminuir o caráter inerentemente regressivo da estrutura tributária do que é numa economia capitalista, portanto uma reforma tributária, se se quer, que implique em tributos mais progressivos, de maneira que quem ganha mais tende a pagar mais imposto,
talvez seja uma medida que não coubesse num governo republicano, independente das bizarrias de ser um Trump ou não. Então isso pode ser característica de um governo democrata. Mas no conjunto das medidas não surpreende, porque é justamente o que se faz, independente de ser um liberal mais republicano ou um liberal mais democrata, nesses momentos. A política econômica tem que ser anticíclica, quando vivemos momentos de profunda crise. O anormal, o bizarro, o hediondo, e em função do que nós tratamos na pergunta anterior, o assinte a cara de pau, as bizarrias, se encontram justamente em governos como o nosso, que em situações de profunda crise ainda implementam políticas econômicas erráticas e, quando não são erráticas, procíclicas, ou seja, que aprofundam o problema, aprofundam, no nosso caso, o momento de estagflação. Então, não surpreende que o governo americano esteja implementando essas medidas. Se trata de um pragmatismo para além do caráter democrata desse governo Joe Biden. Outra nação que tem acelerado a sua recuperação econômica é a China, Marcelo. O país teve um recorde na alta do PIB nesse primeiro trimestre do ano, com 18,9%, número influenciado, evidentemente, pela queda vertiginosa que houve no ano passado pelo auge da pandemia. A minha pergunta é a seguinte, Marcelo: como o Brasil pode surfar nessa onda de recuperação da China, seu principal parceiro comercial? A atuação do governo Bolsonaro com essas ofensas reiteradas aos chineses prejudica de alguma forma esse mercado? Anderson, esse desempenho da economia chinesa no primeiro trimestre, com essa elevadíssima taxa de crescimento, também tem que ser ponderada pela base, ou seja, se comparado com o primeiro trimestre do ano passado também, ou seja, a economia chinesa também sofreu efeitos da pandemia no primeiro trimestre do ano passado, e no primeiro trimestre do ano passado impactou mais a economia chinesa, porque foi lá o epicentro, digamos assim, da irradiação pandêmica do que é a Covid-19. Então esse resultado também tem que ser ponderado. Mas, independente dessa ponderação, chama a atenção primeiro o alto crescimento, 19%, não é pouca coisa, são taxas chinesas, digamos assim, mas o que é mais importante para a gente, antes de ir diretamente para o que você perguntou, o que é mais importante é que isso reflete um tratamento correto, o mais correto, o mais adequado da pandemia. Ou seja, a China está colhendo hoje, em termos econômicos, e esse é o resultado que você citou aí, no primeiro trimestre, um tratamento correto do que tem que ser feito para combater a crise sanitária, pandêmica e os seus impactos na economia. Ou seja, quanto mais as medidas que nós conhecemos, quanto mais você implementa o isolamento social, os tratamentos sanitários, etc., alta testagem, etc., quanto mais você faz isso lá, por mais que isso tenha impactos econômicos de curtíssimo prazo, mais você vai colher adiante com os impactos positivos de médio e longo prazo, ou de médio ou nem tanto, né? Um ano depois a China está colhendo esses resultados. Melhor será o desempenho da tua economia no futuro, e no futuro próximo, como a China está vivendo. Portanto, isso reflete um tratamento correto, adequado da pandemia lá atrás, no ano passado, um ano atrás, no primeiro trimestre, ou no segundo trimestre, no segundo semestre do ano passado. Isso é a primeira coisa, essa é a primeira lição que a gente tem que ter. Quanto mais tempo você demora para ter um tratamento correto dos impactos da pandemia sobre o que é a tua sociedade, a tua economia, mais tempo você vai vivenciar esses impactos da pandemia sobre a tua economia. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, indo direto para a tua pergunta, como é que o Brasil poderia surfar em relação a essa rápida recuperação da economia chinesa, que também a gente não sabe se vai sustentar, ao menos não nesses patamares, ao longo do tempo, mas enfim. Digamos que, e aí você usou a expressão correta, surfar nessa onda. Por que surfar nessa onda? Porque em função das questões estruturais que nós já vivenciamos desde da última década do século passado, ou seja,
do processo de desindustrialização e principalmente da reprimarização das nossas exportações, foi justamente isso que fez com que a China se tornasse nosso principal parceiro comercial. Ou seja, a China, uma economia altamente industrializada, enfim, podemos dizer isso, mas uma economia que, para produzir o que ela produz, necessita importar fortemente commodities, e nós nos especializamos em produzir várias das commodities que a economia chinesa precisa importar para fazer o que ela faz. Isso faz com que o alto crescimento da economia chinesa aumente muito a demanda por importações desses produtos que nós nos especializamos em produzir e em exportar. Isso significa dizer que esses desempenhos da economia chinesa poderia sinalizar alguma recuperação, algum alívio para a economia brasileira do ponto de vista da sua pauta exportadora, portanto, do ponto de vista da sua balança comercial, portanto, do ponto de vista do seu acúmulo de reservas internacionais, o que poderia aliviar, inclusive, o nosso câmbio. Por outro lado, uma forte parceria com os chineses significaria também entrada de investimentos diretos que poderiam ser canalizados para setores estratégicos da economia brasileira, por um lado, do ponto de vista da infraestrutura, e também impactariam sobre o acúmulo das nossas reservas, que nos ajudaria a aliviar, digamos assim, o nosso grau de vulnerabilidade externa, ao menos conjuntural. Isso poderia sinalizar justamente o surfar na onda desse crescimento chinês. Agora, como nós sabemos, tudo isso está em xeque, ao menos no patamar do que poderia ser a nota dessa surfada nessa onda que nós obteríamos, porque justamente em função do caráter, para usar o termo que eles mal utilizam, do caráter ideológico das nossas relações internacionais, especificamente com a China, porque este governo, por razões estapafúrdias, mistificadoras, ideológicas, tende a aprofundar um conflito nas relações internacionais em geral, mas também com os chineses, e especificamente com os chineses, que colocam em xeque justamente essa possibilidade que nós teríamos de surfar nessa onda. Então, todos esses efeitos benéficos, entre aspas, que seriam meramente conjunturais, também estão em xeque pelo fato desse governo tratar os chineses como ele trata. De novo, não é algo extemporâneo, não é uma eventualidade, se trata de um projeto societário deste governo. Nós poderíamos nos beneficiar disso, ainda podemos nos beneficiar disso, surfar nessa onda, mas isso está em xeque e será extremamente limitado pelo caráter medíocre do governo que nós temos de plantão. Marcelo Carcanholo, mais uma vez, muito obrigado por esse diálogo aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui também o meu abraço. Anderson, eu que agradeço o convite mais uma vez. Deixo o meu abraço para você, para toda a equipe do Faixa Livre, para todos os ouvintes. Infelizmente, essa situação que a gente está vivendo. Ou seja, os nossos problemas estruturais, a economia brasileira tendo uma explicitação maior dos nossos problemas e armadilhas estruturais, um crescimento do nosso grau de dependência, refletindo a manutenção de uma estratégia neoliberal de desenvolvimento, agravada por uma política econômica de extensão da austeridade da política econômica pró-cíclica, que faz com que nós não nos surpreendamos com a situação que a economia e a sociedade brasileira vivem nessa atual conjuntura e, para piorar, sinalizam uma piora dessas características com o passar do tempo. E, infelizmente, é o que nos cabe viver nesse governo, com esse governo que nós temos aí. E, finalizando, isso não é algo extemporâneo, não é eventualidade, isso não é uma surpresa. Se trata de um projeto que estava sinalizado desde a época da campanha eleitoral. Portanto, ano que vem está aí, temos muito a fazer até lá, mas não se trata de uma surpresa. Nós estamos colhendo os frutos apodrecidos de um governo, de uma estratégia de governo, deste governo, que já estava sinalizada.
Se nós queremos mudar os resultados disso, eu acho que a resposta é óbvia. Então, Anderson, eu deixo meu abraço para todos, continuemos lutando, é com resistência que esse tipo de estratégia costuma ser vencida. Alguns irmãos e irmãs na América Latina estão nos mostrando o que devemos fazer. Trata-se de aprender com essas lições. Então, um abraço para vocês, continuamos na luta e sempre que vocês precisarem, eu pessoalmente venho dar minha humilde contribuição com o Faixa Livre. Conversamos aqui com o professor de Economia da Universidade Federal Fluminense, a UF, Marcelo Carcanholo. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!